Celso de Mello, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu desejo registrar, de um lado, o brilho das sustentações orais aqui realizadas e também o denso e magnífico voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, relator da presente ação constitucional. E também destacar a excelência de todos os votos dos eminentes juízes da Corte, até agora proferidos no exame de uma controvérsia e efetivamente impregnada de alta relevância jurídico-constitucional. Na verdade, o grande personagem desta causa é o Ministério Público, e sinto que o Ministério Público, que tanto se fortaleceu ao longo do processo constituinte, é a instituição que resulta vencedora, se é que se pode falar em vencedores, é a instituição que emerge vencedora deste julgamento, tal a importância que a Corte conferiu, reconheceu, como sempre o fez, a essa importantíssima instituição da República. Não há, na verdade, vencidos. Há, na verdade, uma grande instituição vencedora, que é o Ministério Público. Também, senhor presidente, eu quero assinalar, e acho que é importante e justo que seja feito, que isso seja feito, a defesa muito sóbria, muito elegante e consistente, produzida com muito talento pelo eminente ministro José Eduardo Cardoso, autor, como sabemos, de conhecidas obras na área do direito administrativo, além de um respeitado professor de direito público em São Paulo. Mas uma outra observação que me parece necessária, senhor presidente. É importante acentuar, como aqui, aliás, acaba de ser feito pela eminente ministra Carmen Lúcia, importante acentuar que esse julgamento, que se projeta numa dimensão estritamente institucional, não envolve qualquer restrição à pessoa ou à atuação profissional do eminente procurador de Justiça, Dr. Wellington César Lima e Silva, um ilustre e qualificadíssimo membro do Ministério Público do Estado da Bahia e que ocupou, naquela unidade da Federação, o honrosíssimo cargo de Procurador-Geral de Justiça, chefe do MP baiano. Senhor presidente, eu, quanto às preliminares, acompanho o eminente ministro relator, rejeitando-as. Tenho algumas observações a fazer, mas que estão registradas aqui em meu voto. Quanto ao fundo da controvérsia, senhor presidente, entendo que é preciso enfatizar sempre e cada vez mais o enorme significado que tem para a vida do país e para a vida de seus cidadãos a existência de um Ministério Público forte e independente. A existência de um Ministério Público que se mostre livre e imune a injunções marginais e a condutas desviantes perpetradas muitas vezes pelos detentores do poder, condutas que tanto corrompem a integridade do regime democrático, a probidade administrativa e a própria dignidade da atividade estatal, que constituem valores subordinantes e essenciais à prática responsável da regência e da direção do Estado. A significar que essa notável instituição da República, que é o Ministério Público, não pode sujeitar-se nem deixar-se manipular por pretensões governamentais inconfessáveis ou por recônditos desejos de dominação política.
Ninguém desconhece, senhor presidente, que o Ministério Público, com a reconstrução da ordem constitucional em nosso país, emergiu sob o signo da legitimidade democrática. Ampliaram-se-lhe as atribuições, dilatou-se-lhe a competência, reformulou-se-lhe a fisionomia institucional, conferiram-se-lhe os meios necessários à consecução de sua destinação constitucional. Atendeu-se, finalmente, à antiga reivindicação da própria sociedade civil. A Constituição da República, ao fortalecer o Ministério Público, atribuiu-lhe posição de inquestionável eminência político-jurídica e concedeu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas finalidades institucionais, deferindo-lhe uma singular condição na estrutura e organização do poder. Sabemos todos, senhor presidente, que regimes autocráticos, que governantes ímprobos e que cidadãos corruptos temem um Ministério Público forte e independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico, tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis da República revelam-se dignos de sua proteção institucional. E é preciso não desconhecer as lições da história, senhor presidente. É necessário reconhecer que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar sem tergiversações no seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social, especialmente em um país como o nosso, em que ainda, lamentavelmente, se evidenciam relações antagônicas e conflituosas que tendem a patrimonializar a coisa pública, confundindo-a com a esfera privada de terceiros, ou que submetem pessoas indefesas ao arbítrio do Estado onipotente, ou que expõem essa massa enorme de explorados e despossuídos à avidez predatória daqueles que criminosamente desprezam com insensível desrespeito às leis, à consciência moral, à solidariedade social e à Constituição, os valores básicos sobre os quais se funda qualquer sociedade digna, justa e fraterna. Um Ministério Público forte e independente, consciente da alta responsabilidade institucional que lhe foi outorgada pela vontade soberana do povo desse país, reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Eis aí o significativo legado cuja preservação incumbe a essa importantíssima instituição da República, pois, insista-se, o Ministério Público representa o órgão especialmente incumbido pela própria Constituição de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades públicas, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados estruturadores do Estado Democrático de Direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos incompatíveis com o espírito republicano e com a prática legítima do regime democrático.
E para viabilizar a consecução dos altos objetivos que orientam a ação fiscalizadora no Ministério Público, foram-lhe atribuídas como instituição essencial da República determinadas garantias de ordem objetiva, como aquelas previstas nos parágrafos do artigo 127 da Lei Fundamental. Mais do que isso, o legislador constituinte outorgou aos membros do Ministério Público os mesmos predicamentos da magistratura, como resulta do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, concedendo-lhes prerrogativas destinadas a assegurar-lhes adequada proteção viabilizadora do exercício independente das funções que a esses membros da instituição foram atribuídas. Ao mesmo tempo que assim procedeu, o Constituinte impôs aos membros do parquet as mesmas incompatibilidades que incidem sobre os magistrados em geral, com especial destaque para a regra que veda, de modo quase absoluto, o exercício de outra função pública, salvo uma de magistério, consoante prescreve o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha D. Estabeleceu-se, portanto, no contexto desse quadro normativo, verdadeira fórmula transacional, em ordem a manter perfeita relação de equilíbrio entre magistrados e membros do Ministério Público, no que se refere ao gozo das mesmas prerrogativas e predicamentos de um lado e a incidência das mesmas situações de incompatibilidade de outro. E cabe aqui, senhor presidente, uma observação que tenho por relevante, pois coloca em perspectiva, para efeito de adequada compreensão do sentido da cláusula constitucional em exame, a busca do elemento histórico e a pesquisa em torno das circunstâncias políticas, sociais, econômicas e culturais que condicionaram o legislador constituinte na formulação do preceito questionado. É certo que a mens legislatoris, embora não assuma nem ser revista de caráter decisivo e preponderante na definição hermenêutica, constitui, mesmo assim, um dado relevante que pode e deve ser considerado pelo intérprete no processo de exegese constitucional. Revela-se importante, desse modo, indagar das razões e do contexto histórico que levaram o Constituinte a conceber, a debater, a aprovar e a promulgar determinada regra constitucional como essa, que se acha inscrita no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha B de nossa Carta Política, e que veda ao Ministério Público o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Nesse sentido, vale a pena reproduzir fragmento de um valioso e esclarecedor estudo que o Dr. Luiz Alberto dos Santos, antigo subchefe da Casa Civil da Presidência da República, no longo período que vai de 2003 a 2014, fez sobre a origem mesma e sobre as razões determinantes relativas à cláusula vedatória fundada no preceito constitucional em questão. Disse então esse ilustre consultor legislativo: a tese reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal é consentânea com o que o Constituinte originário considerou aspecto relevante para estabelecer as garantias e vedações aos membros do Ministério Público. A Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de abril de 1988, deliberou sobre o tema.
Na oportunidade, o texto do substitutivo, então apresentado por parlamentares de diferentes partidos, consignava as garantias e as vedações aos membros do Ministério Público na forma que veio a ser promulgada em 5 de outubro. O texto foi aprovado por 350 constituintes, de um total de 383 votantes. A seguir, na mesma sessão, foi submetida a votos a emenda 123 do deputado constituinte José Carlos Greco, que visava permitir o exercício por membro do Ministério Público, além do magistério, também de cargo administrativo de excepcional relevância, não podendo, durante o afastamento, ser promovido senão por antiguidade. Ao encaminhar o voto contrário a essa proposta, o deputado José Costa se manifestou: senhor presidente, o que queremos para o Ministério Público? No artigo 156, queríamos transformar o Ministério Público, hoje vulnerável e dependente, numa instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais, individuais e indisponíveis. Para muitos, o Ministério Público teria até virado um quarto poder. Demos ao Ministério Público para que desempenhasse essas relevantíssimas funções no interesse maior da sociedade e até da democracia, do Estado de Direito democrático que pretendemos construir, amplas garantias constitucionais. Pois bem, demos aos membros do Ministério Público a mesma amplitude das garantias que demos à magistratura. A garantia da vitaliciedade, a garantia da inamovibilidade, a garantia da irredutibilidade de vencimentos. A essas garantias deveria corresponder a contrapartida das vedações, a contrapartida dos encargos. Em verdade, essas garantias são prerrogativas funcionais, só justificadas em função do relevantíssimo papel que cabe na sociedade ao Ministério Público. Ora, senhores constituintes, agora se pretende que o Ministério Público, contrariamente ao que acontece com o juiz, possa desempenhar funções administrativas. É necessário, no entanto, senhores constituintes, que o Ministério Público esteja absolutamente separado da administração. Precisamos de um Ministério Público tal como está configurado aqui. Para muitos é até um quarto poder, mas a sociedade precisa da ação e do desempenho desse Ministério Público. Todavia, as prerrogativas, privilégios e garantias que estamos dando ao Ministério Público, a elas devem corresponder vedações. Esta é a contrapartida e ele deve ficar absolutamente separado da administração. O relator geral da Constituinte, o então senador Bernardo Cabral, expressou a seguinte posição: a mens legis que norteou o posicionamento do órgão do Ministério Público no projeto que há pouco foi aprovado no respectivo capítulo não pode condescender com a presente emenda, não obstante a excelente sustentação feita pelo eminente constituinte Roberto Jefferson. Por quê, senhor presidente? Porque o Ministério Público está sendo colocado em importância ao lado da magistratura e é evidente que qualquer desvio de função comprometeria essa independência. Por essa razão, senhor presidente, a relatoria opina pela rejeição da emenda. A emenda, então, foi rejeitada com o voto contrário de 268 constituintes entre 367 presentes. E tal histórico fortalece a tese de que não existe margem de interpretação possível para que o membro do Ministério Público possa exercer a função de ministro de Estado, ou de secretário de Estado, ou de município, senão renunciando ao cargo de membro da instituição ou dele se desligando mediante aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ou idade. Fecha aspas. Irrecusável, por isso mesmo, senhor presidente, que a
flexibilização hermenêutica introduzida pelo Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público culmina por dispensar tratamento diferenciado e mais favorecido que só faz beneficiar os membros do Ministério Público que ingressaram na instituição após 5 de outubro de 88, ensejando interpretação que, além de frontalmente inconstitucional, faz instaurar situação de desequilíbrio em relação aos integrantes do Poder Judiciário, não obstante ostentem estes, os magistrados, condição de referência paradigmática quanto à titularidade dos predicamentos, das prerrogativas e dos impedimentos que, em bases idênticas, foram estendidos pela Assembleia Nacional Constituinte aos agentes do Ministério Público. É por essa razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com ressalva da norma excepcional de direito transitório, fundada no artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, firmou-se no sentido de reputar inadmissível, por explícita ofensa ao texto da Constituição, cujos limites semânticos não podem ser ignorados pelo intérprete, a possibilidade de o membro do Ministério Público ocupar e exercer outros cargos e funções estranhos à carreira que integra. E aqui, senhor presidente, eu menciono um número considerável de precedentes da Corte. E cabe rememorar que esse entendimento jurisprudencial tem o beneplácito também do mais autorizado magistério doutrinário. Autores que eu aqui destaco, não é? E peço vênia para apenas reproduzir um pequeno fragmento da lição exposta pela eminente professora Maria Silvia Zanella de Pietro, numa obra monográfica sobre discricionariedade administrativa na Constituição de 88. Diz essa ilustre publicista, quanto à escolha de pessoas para o exercício de cargos em comissão ou de funções de confiança. Mas diz o seguinte, aspas, mas se a sua escolha recair sobre um membro do Ministério Público, estarão solapadas as próprias bases dessa instituição, que não pode, com a necessária independência e isenção, exercer uma função essencialmente política da confiança do chefe do Executivo, cujos atos podem vir a ser objeto de denúncia perante a mesma instituição. O exercício de função política pelos membros do Ministério Público fere a moral administrativa porque coloca em dúvida a credibilidade de uma instituição que existe para proteger a sociedade contra qualquer tipo de atos ilícitos contra ela praticados. Quem atuará em nome da sociedade contra os atos ilegais praticados pelo Poder Executivo, quando aquele que a devia proteger exerce função de confiança deste último? Também, senhor presidente, eminentes ministros do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm igualmente perfilhado essa mesma orientação em sede de recursos ordinários de mandado de segurança, sempre dizendo que ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, exceto uma de magistério. Essa vedação se estriba na necessidade de preservar a liberdade funcional dos membros do Ministério Público e assegurar-lhes a indispensável independência e autonomia em face das superiores atribuições que a Constituição confere a essa instituição. Já me encaminhando para o término do meu voto, senhor presidente, e também aqui, como já foi salientado pelos eminentes ministros da Corte, nem se diga, de outro lado, que a decisão que está sendo construída nesse julgamento implicará
invalidação dos atos e resoluções praticados pelo senhor ministro da Justiça, considerada a inconstitucionalidade de sua investidura. Cumpre rememorar, neste ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte, que por mais de uma vez já aplicou a tais situações a teoria do servidor de facto, fundada na doutrina da aparência do direito. Não se pode desconhecer quanto a esse tema o magistério jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito das questões surgidas em decorrência da investidura funcional de fato, orientando-se esta Corte, na matéria em causa, no sentido de fazer preservar, em respeito aos postulados da confiança e da boa-fé dos cidadãos, da segurança jurídica e da aparência do direito, a integridade dos atos praticados pelo funcionário de fato. Há alguns precedentes que eu aqui menciono, mas destaco dois apenas. Um de hoje e outro de ontem, do Supremo Tribunal Federal de hoje e outro do Supremo Tribunal de ontem. O ministro Marco Aurélio, na segunda turma, deixou positivado que a declaração de insubsistência da nomeação de magistrado que haja participado de julgamento não implica a nulidade deste. Milita a favor da administração pública a presunção de legitimidade dos respectivos atos, sendo o magistrado considerado como um servidor público de fato. Na verdade, a jurisprudência desta Corte tem advertido, ao longo das décadas, no exame da controvérsia pertinente ao denominado servidor de fato, que, aspas, ainda que declarada a inconstitucionalidade da lei que permitiu a investidura de agentes do Executivo nas funções, aqui cuidava-se de oficial de justiça, nas funções de oficiais de justiça, ainda que declarada a inconstitucionalidade dessa lei, são válidos os atos por eles praticados. É um precedente da lavra do saudoso ministro Eliomar Balieiro. E esse entendimento jurisprudencial nada mais reflete senão a orientação do mais autorizado magistério doutrinário. Eu menciono aqui uma série de eminentes publicistas, saudosa professora Lúcia Vale Figueiredo, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Magistério esse que reconhece com fundamento na teoria da investidura aparente, aspas, essa é uma expressão do saudoso ministro Temístocles Brandão Cavalcante, ilustre publicista, que reconhece com fundamento na teoria da investidura aparente, aspas, a legitimidade dos atos praticados por funcionários de fato. Todas essas razões permitem-me reconhecer, portanto, que, não obstante declarada a inconstitucionalidade do ato de investidura funcional do senhor ministro de Estado da Justiça, subsistem íntegros os atos oficiais por ele até agora praticados. E eu concluo meu voto, senhor presidente. E ao fazê-lo, tendo por fundamento, de um lado, a necessidade de preservar a autonomia institucional do Ministério Público e, de outro, a imprescindibilidade de fazer prevalecer a essencial independência funcional de seus membros, acompanho o brilhante voto proferido pelo eminente relator, pois cabe sempre enfatizar que os integrantes do Ministério Público hão de prestar reverência unicamente à supremacia da Constituição e à autoridade das leis da República, afastando-se desse modo com a estrita observância e efetivo respeito à vedação fundada no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha B da Carta Política. E aqui eu me valho de expressões da lavra de Vossa Excelência, senhor presidente, afastando-se desse modo um indesejável vínculo de subordinação ao Poder Executivo, como já advertiu esse egrégio plenário no julgamento dado em
3.574 do Espírito Santo, de que Vossa Excelência, senhor ministro presidente, foi relator. Nesse sentido, portanto, e com a vênia do eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho inteiramente o voto proferido pelo eminente ministro relator.